Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você. Shalom, graça e paz. Que bom que você está ligado, sintonizado na Rede Esfera Brasil FM, na rádio, a rádio que é pura unção. Programa Café com Maná, o programa que vem do céu, vem do alto para a sua vida, para o seu coração. Eu sou o pastor Kennedy Prado, junto com um time de homens de Deus, vamos ficar juntos, alinhando o céu com a terra. Bem-vindo, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Glória a Deus pela sua vida, obrigado pela vida do Denis, que nos coloca e nos tira no ar todos os dias. Um abraço aos meus irmãos de Minas Gerais, aos cariocas que nos ouvem, ao pessoal de São Paulo, Florianópolis e Porto Alegre, todo o Rio Grande do Sul e o pessoal do YouTube. Glória a Deus pela vida de todos e bem-vindo, Bispo João e Bispo Robinson. Bom dia a todos. Bom dia, pastor Kennedy, bom dia, Bispo Robinson, Denis. Estamos aí, graças a Deus. Glória a Deus. Bom dia a todos. Desculpa a voz. Bom dia, pastor Kennedy, Bispo João. Bom dia, Denis. Bom dia, Brasil, né? Todas as regiões que nos ouvem no programa Café com Maná. Que Deus abençoe. Amém, amém. Que bom que vocês estão aqui com a gente. Vai ser muito bom hoje. Eu quero começar hoje declarando que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Antes de eu entrar no tema, eu estou com esse versículo no coração, né? O que é misericórdia? O que significa? Não está na pauta, não escrevi, não coloquei ali em off, queria fazer essa pergunta para vocês, mas o que significa para vocês assim, a palavra misericórdia de Deus? A misericórdia do Senhor dura para sempre, e são a causa de não sermos consumidos. Essa palavra no hebraico é resed, né? Resed. E é uma palavra maravilhosa, assim, né? Porque ela não... A palavra misericórdia está muito ligada à ideia de compaixão, está muito ligada à ideia de você sentir uma empatia pela pessoa que está sofrendo, né? Que é um sentimento importante, é um sentimento... Mas não é esse sentimento que a Bíblia está falando aí, né? Tanto que algumas outras traduções trazem o seu amor dura para sempre. Porque a palavra misericórdia é uma palavra que reflete um pouco desse sentimento que é o resed, né? Mas o resed de Deus, tanto que o texto fala, mesmo quando Deus destruiu a Faraó e os seus cavaleiros e tudo, porque a sua misericórdia dura para sempre, né? No Salmo 136. O Salmo 136 é um salmo maravilhoso, né? Porque é um salmo que Israel costumava cantar nas festas, inclusive na festa da Páscoa, né? Nas festas também, nas nas outras festas das colheitas e tudo mais. E é um canto em que o dirigente diz, né? Render graças ao Senhor, né? Porque Ele é bom. E aí a congregação responde, porque a sua misericórdia dura para sempre. Por isso que tem esse ritmo que você vê no Salmo 136, né? Essa repetição, porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque essa é uma resposta da congregação, né? Esse é o ritmo do Salmo. O Salmo tem esse ritmo, esse belo ritmo, né? O dirigente fala, render graças ao Senhor, porque Ele criou os céus e a terra. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, mas não é misericórdia, né? É porque seu resed dura para sempre. Na verdade, são duas palavras só, né? Resed sempre, né? Sua misericórdia dura para sempre. Falar bom dia aí, amor. Bom dia. E a Bispa? Bom dia, Bispa. Tudo ótimo. Antes de eu entrar no tema que tem a ver com festas, até o Bispo João está nos dando uma aula aqui sobre o significado da palavra misericórdia. Que resed, né? E o sentido dessa palavra, ela reflete
o terno amor que Deus sente pelo seu povo, né? O sentimento que Deus tem pelo seu povo. Isso é recede, né? Porque o seu recede dura para sempre. O seu amor pelo seu povo dura para sempre. Nunca Deus vai deixar de amar o seu povo, nunca Deus vai deixar de ter esse sentimento. Esse sentimento é eterno, ele dura para sempre, ele é inacabável, né? Nunca vai ser desfeito. Deus sempre vai ter esse sentimento por nós. E isso, de uma certa forma, fortalece nossa confiança, nos tranquiliza, né, em relação ao amor de Deus por nós, né, que não vai ser algo que vai ser abalado por eventuais momentos em que a gente vacila, ou está mal, né, ou está triste. Isso não afeta o recede de Deus, porque ele dura para sempre, ele é eterno, né? É muito interessante esse sentimento. Eu tinha ouvido isso. Eu tinha ouvido isso. Também associada a algumas coisas tão interessantes, né? Salmo 23, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Olha a confiança do salmista, né? Certamente, eu gosto da palavra certamente, ela é pouco usada hoje, né? Por pessoas. As pessoas estão sempre em dúvida, né? Colocando em dúvida as coisas. O salmista não, ele diz, olha, eu tenho certeza que a bondade e a misericórdia. Então, a palavra misericórdia está associada à palavra bondade, que me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Você vê, o Salmo 23 também pode ser considerado uma oração, né? É uma poesia, uma canção, uma oração. E a palavra misericórdia, ela é usada muito nas orações de todos os grandes homens de Deus. Eu gosto onde ela é colocada, né? Para mostrar o amor de Deus, a compaixão de Deus, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, a misericórdia triunfa sobre o juízo, e assim por diante. Então, a gente confia plenamente em Deus, e Ele é um Deus misericordioso. Faz, né? Ele realiza pelos seus, né? E essa ação de Deus também é chamada de misericórdia. Quando ele intervém na causa de qualquer um, atendendo orações, podemos chamar de misericórdia também. Bispa Jussara, qual a diferença da misericórdia de Deus para a misericórdia do homem? Eu acredito que a misericórdia de Deus, né, é totalmente diferente, né, da misericórdia do homem, né, porque o território é totalmente diferente, né, a gente não tem nem como adentrar esse território da misericórdia divina, né, porque nós humanos, né, nós somos muito limitados, né, nosso coração é muito estreito, né, então tudo que a gente tenta fazer, né, para ajudar alguém, né, no sentido de perdoar alguém, de fazer alguma coisa boa por alguém, é muito limitado, né? O nosso coração, eu creio que é muito estreito, né? Nós não temos a grandeza de Deus, né? Nós não temos a generosidade de Deus. Deus é muito grandioso, né? Então a gente tenta imitar, né? Um pouco, né? Uma faceta assim de Deus, né? Porque nós não temos noção, né, do que eu creio do que é misericórdia. Tudo que a gente tenta fazer, eu acho que não chega nem 1% do que é misericórdia, né? Porque nós também falhamos, né? Nós erramos, né? Nós somos dignos de receber muitas coisas ruins, né? Pelos nossos atos falhos, né? Nós merecemos o mal, né? E Deus não, né? Deus nunca fez nada de errado, nunca vai merecer nada de errado, né? Nunca vai merecer vingança, nunca vai merecer em troca o mal, né? Então, eu vejo assim que o que a gente faz com relação ao outro, né, é uma imitação assim mínima do que possa ser a misericórdia, né? Mas eu creio que a misericórdia mesmo só
só Deus conhece, né? Porque Deus, ele é grandioso, né? Ele é perfeito. E a gente, né, eu tenho muito esse desejo de conhecer a Deus, assim, para conhecer mesmo o que é a misericórdia, sabe? Porque eu acredito que a gente faz por assim, a tentativa, né, de imitar a Deus, né? Mas que a gente não tem, na realidade, a gente não tem mesmo noção do que seja ter misericórdia, né? Esse sentimento tão maravilhoso, né? De você ter misericórdia do outro, né? A pessoa que te fez o mal, né? A pessoa que merece, às vezes, ser punida, né? Merece que você se vingue dela e você não relevar aquele mal, né? Eu me sinto muito bem quando eu consigo pagar o mal com o bem, né? E não revidar o mal e ter misericórdia do outro, né? Quando a pessoa me faz Essa semana eu tive uma situação assim na faculdade, né? Que eu recebi um mal, assim, e consegui não revidar e eu pensei, essa pessoa deve estar mal, né? E está tentando colocar aquele mal sobre mim e não revidei aquele mal, né? Tive misericórdia dela ali, e eu me senti muito bem com aquilo, né? Apesar de, aparentemente, parecer que eu estava sendo mole, assim, não estava me defendendo, né? Mas eu pensei, essa pessoa deve estar num mau momento, que ela está tentando colocar todo aquele mal-estar dela em cima de mim, e era para eu ter ficado agressiva e ter colocado a pessoa na parede, eu até pedir perdão. Eu falei, me perdoa se eu fui inadequado contigo. Mas eu me senti muito bem, porque eu penso assim, isso deve ser parecido com ter misericórdia, que como Deus tem misericórdia de nós, né? Então, quando eu faço algo que eu me lembro de Deus, né? Eu me sinto muito fortalecida, porque eu penso, devo estar parecida com meu pai, né? Mas eu imagino, deve ser muito maior do que isso, né? Eu acho que tudo que a gente tenta fazer, né, parecido com Deus, é muito maior o que Deus sente, o que Deus né? A essência divina deve ser algo, né, tremendo, né? Por isso eu tenho muita vontade de conhecer ele mesmo, face a face, assim, e perceber a magnitude disso tudo, né? Eu estou aqui imaginando essa cena, bicho, tá? Tentando imaginar, e como essa pessoa que foi alvo da sua misericórdia, e ela não sabe, né? Ela nem vai reconhecer, talvez ela nem reconheça, e assim muitas vezes somos nós, né? Alvos da misericórdia de Deus, e nem percebemos que foi a misericórdia de Deus que nos guardou, que nos protegeu, que não recebemos ali um juízo, porque fomos encampados pela misericórdia de Deus. Bispo, se eu tivesse combinado contigo, eu ia pedir para a senhora pintar algo aí, acho que não sei se a senhora está com uma almofada ou quadro, eu não estou vendo bem. Eu ia pedir para a bispa, enquanto a gente fizesse o programa, ficasse desenhando algo, um símbolo da misericórdia, né? Para depois, no final, apresentar aqui para os colegas. Ou que ficasse filmada, que enquanto a gente ficasse... como tem alguns cultos americanos, né, que eu acho bacana, bonito, enquanto está ali a palavra, aí fica um artista lá desenhando. Depois a senhora, se a senhora tiver aí algum quadro que lembre a misericórdia, pode nos mostrar, tá? Hoje vai ser legal falar sobre, mostrar isso. Gente, eu quero falar um pouquinho sobre as festas, tá? Com vocês, porque ontem saiu uma matéria no G1 dizendo assim, olha, festa junina, das tradições ou da colheita, com uma visão de evangélicos e de progressistas, muda nome e formato do evento nas escolas, certo? Então, eles escreveram, o autor da matéria, escreveu a Luísa Tenente, ela escreveu uma matéria interessante, a visão dela em relação aos evangélicos e às festas juninas, né?
Então, ela coloca assim, diante do avanço das religiões neopentecostais, é mais comum ver crianças proibidas pelos pais de ir às festas que, por essência, celebram santos católicos. Em instituições de ensino progressistas, tendência de ampliar recorte e incluir outras culturas nas comemorações, né? Aí ela faz uma pergunta interessante. Por que as festas juninas das escolas estão recebendo outros nomes nos últimos anos, como a Festa da Colheita e Festa da Tradição, e por qual motivo alguns colégios até desistiram de juntar as crianças para dançar quadrilha e brincar de pescaria, tá? Então, segundo ela escreve que houve um crescimento das religiões, assim que ela escreve, né, neopentecostais, e os pais proíbem os alunos de participarem dessas festas, né? Em alguns lugares, para que os evangélicos participassem, eles mudaram os nomes, né? E diz que em vários lugares os nomes mudaram para que houvesse a participação, né? Aí vem uma opinião de uma professora, de alguns professores falando sobre isso. A Maílton Azevedo, professor de História da PUC, diz que não importa qual seja a razão de abandonar a festa junina, será um equívoco do ponto de vista histórico, pedagógico, enfim, abre aspas, deixar de comemorar, dar de ombros para uma tradição secular da cultura brasileira, trazida pelos portugueses no século XVI, mas que assumiu marcas próprias e incorporou elementos culturais afro-indígenas, né? Aí ele também critica a postura de dissolver a festa junina com variantes e etc, etc, etc. Tem uma antropóloga da USP também, ela reforça que não faz sentido resistirmos às mudanças. A gente vê uma ascensão do início. Olha aqui, ó, olha que interessante. Ó. Ela é da USP também, ela reforça que não faz sentido resistirmos às mudanças. A gente vê uma ascensão do início de um Estado evangélico. Olha, a escola vai deixar de reforçar tradições católicas. Acho muito difícil que a festa desapareça, mas não vai mais se pautar por São João. Vai chamar, por exemplo, Festa das Tradições. É esse ponto aqui, essa opinião dessa antropóloga, Denise Pimenta, que eu gostaria de reforçar e ampliar com vocês. Ela falou, não faz sentido resistirmos. Ela falou, é como se ela dizia, não adianta a gente resistir a essa mudança, né? Estamos no início da ascensão de um Estado evangélico, tá? Eu gostaria de começar por aqui, entendeu? O que ela quis dizer com isso? Tem como interpretar esse texto dela? Tá? No fim, foi isso que o catolicismo fez. Era uma festa pagã que foi atrelada pela Igreja aos santos, e essas mudanças aconteceram. A tradição não está morrendo, está se adaptando para continuar viva. Estamos no início de uma ascensão de um Estado evangélico. Ela tem razão nessa sua afirmação. É coerente isso. Tá? Vamos começar por aí. Né? Não vou entrar pelo aspecto de se é lícito ou não. Depois eu quero chegar nisso também. Tá? Mas eu quero começar por essa frase dessa professora lá da USP. Isso. Quer falar, Robson? Olha só, eu ouvindo isso, claro, a gente até se alegra um pouco, né? Que alguém está reconhecendo o impacto e a influência, né, dos evangélicos. Mas eu entendo que é muito prematuro falar qualquer, né, fazer uma análise dessa forma. Primeiro porque a festa é muito forte, né? Em todos os lugares. Em São Paulo, uma cidade metropolitana, diferente, né? E outras cidades grandes, talvez realmente a tradição
ela mudou um pouco, o impacto da tradição, mas olhando para outras regiões, Nordeste, enfim, a tradição ainda é muito forte, né? Patrocinada, financiada por cidades, por governos, enfim. Né? Quando eu falo no plural, é porque, né, pode ser diversas cidades que, enfim, move toda a população em torno de uma festa como essa. E eu entendo que ainda é muito forte a festa. Agora, ela faz uma análise, né, segundo a visão dela, de uma adaptação. Isso eu entendo também que está acontecendo, sim. Uma adaptação, o que também já aconteceu no passado, quando a gente olha para a história, quando o cristianismo cresceu muito, certas festas pagãs também foram adaptadas. Porque o cristão verdadeiro, quando ele percebe que existe algo que vai contra os valores dele, ele toma uma posição firme. Né? Não estou dizendo que a festa em si, tá? A tradição, a comida, a forma, mas se percebe qualquer vínculo espiritual em uma festa, quando o cristão percebe que existem vínculos espirituais que são diferentes do que, né, daquilo que ele crê, então ele toma uma decisão. Olha, meu filho não vai participar disso, eu prefiro não me envolver assim, eu quero preservar minha família com os valores e crenças que eu tenho. E está correto, né? Nós vivemos num país democrático. E aí, né, adaptação é uma palavra bem interessante para tudo isso. Né? Adaptação. O fato de comer, o fato de ter comunhão, o fato de brincadeiras, isso não é problema. O problema está em qualquer vínculo espiritual diferente do que cremos. Né? Nós cremos em Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. Nós pedimos a Ele, nós oramos no nome dEle, né? Nós oramos a Deus em nome dEle. Então, assim, essa é a nossa fé. Eram festas pagãs mesmo, né? Essas festas eram festas da colheita, né? Que os povos pagãos celebravam e a igreja acabou fazendo essa adaptação, mesmo porque ninguém sabe qual é o dia que nasceu João Batista ou Pedro, né? Ninguém Natal sabe também, né? 25 de dezembro tem uma discussão forte sobre isso. Quer dizer, o fato de você celebrar, né, santos, né, homens que tiveram um papel importante no passado, na vivência da fé cristã, como Antônio, Pedro, João Batista. Assim, se a gente for parar para pensar, né, qual que é o problema, né, de você, assim, na verdade é uma adaptação que eles fizeram para, de uma certa forma, tentar cristianizar uma festa que já existia. Né? E a maneira que eles encontraram para cristianizar foi dar o nome dessas festas a alguns santos, né, que já eram muito respeitados na história cristã, né, na história da igreja. Claro que nós temos muito, no meio evangélico, há muito receio, né, do vínculo espiritual, né, de você ir a uma festa e você estar, de uma certa forma, se contaminando espiritualmente, dando uma brecha, como nós costumamos dizer, né, para uma entrada de um espírito maligno que estaria por trás daquela da veneração ou da adoração àquele santo, né? Mas nós sabemos que é muito importante nós lembrarmos, né, que o que nos vincula são as nossas intenções, né, muito bem definidas. Não vai ser o fato de você ir a uma festa, participar ali para você não ficar separado de tudo. Você vai ali, come, você não está tendo comunhão com nenhum espírito. Né? Mesmo porque o sentido da festa não é esse. O sentido da festa é uma homenagem a pessoas que foram importantes na história da igreja. Não, mas tem gente que vai lá com o objetivo de adorar o santo. Pois mas você não vai. Você não vai com esse objetivo. E esse santo foi uma figura importante no passado.
fato de você ir o fato de você guardar o feriado de Tiradentes não significa que você está adorando a Tiradentes, é uma homenagem que você faz àquele personagem histórico. Eu acredito que quando você vai com essa compreensão, não há problema, porque é muito difícil para a criança fica perdida, porque está todo mundo celebrando e só ela que não pode. Tudo bem quando é Halloween, né? Halloween já é uma festa muito mais pagã, muito mais declarada, né? De invocação, de força das trevas, ainda que a título de brincadeira, já é algo que eu acredito que cruza esse limite, né? Que nós gostamos de estabelecer. Mas uma homenagem a um personagem que foi importante para a história da igreja no passado, eu não vejo problema, não. É bom explicar isso, porque há um limite, né? Há uma barreira. As meninas iam... Olha só, as meninas estudavam num colégio luterano, que não deixa de ser, embora não... que o Lutero foi o pai da reforma, né? As meninas estudavam no colégio luterano e elas iam, né, amor, nessas festas. Eles davam um outro tom para as festas, né? O que eu percebia é assim que se a gente fosse ser muito radical, assim, elas iam acabar ficando excluídas de tudo, né? Então, no dia de Halloween eu não mandava para a escola, né? Mas na festa junina eu explicava, eu dizia, a gente ora para Deus em nome de Jesus, né? A gente não acredita em santos, mas ali são brincadeiras, né? Não tem nada de espiritual, são barraquinhas, né, de comidas, e tem aquela brincadeira da prisão, e ali a quadrilha que eles fazem, né, a dancinha, né? Então elas iam e daí não ficavam tão excluídas, né? Porque também, se a gente for muito radical, né, as crianças começam a ficar muito excluídas do grupo, né? Daí já começa um outro problema, né? Que afeta muito, né, ali a socialização das crianças, né? E era uma escola evangélica, né, que elas estavam. Então, e eles mantinham essa festa, né, com o nome de festa junina, né? Não ficavam frisando o nome de santos, nada, né? Mas ali o cunho era mais de comemoração, mais de brincadeira e arrecadação. Eles fazem arrecadação ali do dinheiro para depois ter os objetivos deles lá de investimento, né? E então eu não via nenhum problema assim de ordem espiritual, assim, como eu sempre tive essa dificuldade com o Halloween ou outras manifestações que a escola fazia, às vezes até tipo feiras do livro, onde contavam muitas histórias que envolviam bruxas, né? Faziam caldeirões, onde as bruxas faziam poções mágicas, e eu sempre excluí elas de coisas onde tinha muito contato com questões mais espirituais, assim, envolvendo bruxaria, envolvendo feitiçaria, envolvendo a parte espiritual, ainda de que fosse de brincadeira, né? E aí eu tinha muitos embates, assim, com as professoras e até com as coordenadoras, né? Diretora da escola, eu ia conversar, porque era uma escola evangélica, e eu dizia que eu não achava adequado, né, ter aquele tipo ali, né, de movimentos, que era uma escola evangélica, e eles sempre me combatiam dizendo que eram fantasias, mas eu sempre dizia que eu achava inadequado levar para esse lado espiritual, né, pelo fato de ser uma escola evangélica. Mas eles sempre me colocavam como uma pessoa muito radical, né? Então, eu já era muito tida como uma mãe radical nas escolas, né? E então, já que eu tinha esse perfil, pelo menos nessa festa junina, eu flexibilizava, né? É interessante, Bispa. Olha aqui, ó, no final da matéria tem a opinião de 2 pastores.
né? Porque a intenção da matéria era justamente tentar descobrir a visão dos evangélicos em relação a essa festa. Lá embaixo, no final, está assim, ó, talvez você esteja pensando que as festas da escola raramente mencionam os nomes dos santos. É verdade, pelo que eu me lembro, né, nas festas juninas quase não se fala o nome dos santos. Eu nem lembrava que eram realmente os santos da igreja dessa festa. Em geral giram em torno das músicas, brincadeiras e comidas. Aí vem assim, seria realmente errado do ponto de vista dos não católicos participar das danças e comer pipoca, paçoca e milho? Né? Aí vem aqui, ó, não há uma resposta definitiva. Depende da interpretação de cada fiel e da orientação das igrejas. Nas redes sociais, principalmente no TikTok, há vídeos de vários pastores esclarecendo exatamente este tipo de dúvida. Seguidores evangélicos. Meu filho pode participar da festa junina da escola ou não? Aí vem a primeira opinião, né, de um pastor de uma igreja chamada Oceano da Graça. Ele disse o seguinte, não é possível, abre aspas, não é possível se apegar à pressão dos professores e das outras famílias. Existe algo espiritual na festa e é a consagração dos santos. É preciso fugir da experiência do mal. Segundo ele, a opinião dele. Já outro pastor, Hermes Fernandes, tá? Ele já dá essa visão parecida com a opinião de vocês. Ele defende uma postura mais aberta dos fiéis. Para ele, não há problema frequentar uma festa junina, mesmo sendo evangélico. Posso não ter devoção aos santos, mas celebrar a vida que tiveram. Né? Ele falou que ele está ali porque esses homens, na história da igreja, foram importantes e eles são celebrados. Para eles, não adorados. Para ele, não é uma adoração, é celebrado. Entendeu? Foi um herói da igreja. O que uma criança vai ter dessa compreensão? Não vou lá. Nenhuma criança pensa em festa junina, vou lá celebrar um santo. Ele quer brincar, entendeu? Ele quer se divertir. Ninguém, na verdade, vai numa festa junina pensando nesses termos, né, de celebrar ou de adorar um santo. Eu acho que é muito essa mentalidade, né? Olha, cuidado. Nós temos muito isso. Né? E Jesus fala algo ali quando ele fala em Marcos 7, né, sobre o mal não é o que entra pela boca, né, do homem, mas o que sai do coração. Né? Jesus mostra que importa a tua intenção. É a tua intenção que te torna impuro, é a tua intenção que te torna puro. A impureza depende da tua intenção. Ele fala, é do coração que sai. Né? E nós temos muito essa ideia, né? Nossa, se você pegar nisso, se você for ali, mas depende muito da intenção do teu coração. Até nós temos que lembrar que como é que fala? Que o que caracteriza, né, o pecado é a intenção com que eu faço aquilo, né? Já falamos sobre isso aqui, né? Que o mesmo ato que toca a parte íntima de uma mulher, né? Um homem que toca numa parte íntima de uma mulher, um médico, o mesmo ato que pode ser terapêutico pode ser um ato de abuso. O que vai fazer a distinção? Objetivamente é o mesmo ato, ele vai lá e toca na parte íntima da mulher. Ele pode tocar com a intenção terapêutica ou pode tocar com uma intenção para satisfazer ali os seus impulsos sexuais, né? Que seria um ato abusivo, um ato de abuso. O que vai fazer diferença entre um ato e outro? A intenção. Por isso que Jesus fala, o mal não é o que entra pela boca, mas é o que sai do coração. Então, você acha que uma criança vai com uma intenção de adorar santo? É óbvio que não. A criança vai com a intenção de brincar. Né? E a grande maioria das pessoas hoje participam dessas festas com esse espírito. Né? Eu acredito que nós temos que pensar bem nisso, né? Para
para não termos uma postura excessivamente separada, segregada, né? Que pode afetar também. As crianças precisam dessa relação, precisam estar com os amiguinhos, né? Todos os amigos vão, e aí elas não vão, fica aquela coisa, né? Difícil. Claro que é uma, como é que nós podemos dizer, né? É um desafio, né? Nós vivermos no mundo e não sermos como o mundo, né? Mas também nós temos que ter um cuidado para não radicalizar demais, né? Eu faço uma ressalva, tá? A festa em si, promovida pelas escolas, realmente eu acredito que não tenha nenhum vínculo espiritual. A ideia é confraternização. Acho que essa é a ideia de todas as escolas, né? Até porque o Estado é laico, muita gente ali dentro das escolas, né, de crenças até diferentes, tem muitos evangélicos, professores evangélicos, então eu entendo que trabalha muito essa ideia de comunhão. Muitas igrejas também montam arraiás e coisas semelhantes, e a ideia é comunhão. A ideia é gerar comunhão, então as comidas e as brincadeiras se mantêm com uma intenção de comunhão. Agora, existem lugares, e aí quando é muito claro isso, né, festas até diferentes, que tem vínculo espiritual, eu entendo que o cristão deve se guardar disso, né? Tem outras festas que acontecem no Brasil, não vou nem mencionar aqui os nomes, mas que são claras, né? São claramente festas que têm vínculo espiritual. Eu entendo que aí é uma coisa assim, para mim, né? É uma questão de proteção espiritual. Eu não permitiria, não, minhas filhas, e eu também não participaria por uma questão de proteção espiritual, né? São claras essas festas. Vou dar um exemplo, né? Eu, por exemplo, eu nunca fui em carnaval. Nunca. Né? Eu não aconselho, não, né? Mas por causa da minha fé, da minha crença, do que eu vejo, da maneira como acontece no carnaval. Tem cidades, por exemplo, que o carnaval é uma brincadeira. As pessoas vão para a rua, homens se vestem de mulher. Que eu fui uma vez foi Minas que eu vi isso, né? Nós tivemos um acampamento da igreja em Minas, bem no tempo do carnaval, e a cidade vai para a rua mesmo, cidade pequena do interior lá, o pessoal se veste assim, aquela coisa toda e tal, mas eu não participo, não. Eu tenho uma posição diferente sobre isso. Mas são festas e festas, situações e situações, e coisas, quando são muito claras, que tem vínculo espiritual, eu protejo. Eu tenho uma postura mais firme com isso. Mas você vê que no carnaval, ninguém convida um crente para ir no carnaval. As pessoas sabem que o crente não celebra o carnaval. É até estranho ver crente em carnaval. Ninguém concebe, a festa é tão marcada pelo seu aspecto pagão e dissociado dos valores cristãos que ninguém consegue conciliar, né, a presença de um... Todo mundo sabe que o crente não vai a carnaval, porque é uma festa evidentemente pagana. Embora os católicos tenham uma visão diferente da nossa em relação ao carnaval, a festa hoje tem um caráter cada vez mais pagão, né? Cada vez mais voltada para a beberagem, né? A promiscuidade. É muito forte essas concepções do carnaval. O carnaval não é uma brincadeira, né? É uma festa com muita bebida e com muito estímulo à promiscuidade, né? Mas tem outras festas assim também, regionais, que acabam dando essa conotação também. Às vezes vincula com uma tradição católica, porque nosso país tem tradição católica, e acaba virando uma festa mais nesse foco também de carnaval, nessa questão, né, mais... como é que eu poderia mas aí as escolas não celebram, né? Não, as escolas não não é algo que envolve assim a educação das pessoas. O nosso debate aqui é mais relacionado a essa questão das festas com conotação cristã. Uma confraternização, né, das escolas. E que eu acho assim, a única festa que as escolas celebram, quer dizer, não sei se é a única, né, mas é uma festa que as escolas celebram,
e que nós cristãos acho muito difícil você justificar a participação das crianças, é o Halloween, né? Acho que o Halloween é uma festa complicada mesmo, né? É um momento difícil, porque as crianças querem participar, né? E a gente tem que explicar, não, a gente não participa, porque isso é uma festa que brinca com a invocação de forças tenebrosas, né? Ainda que seja uma brincadeira, mas está brincando com o diabo, né? E com o diabo não se brinca, né? Porque, na verdade, eles invocam força das trevas, tem todas aquelas máscaras horríveis, né? Que são representações, no passado, pelo menos, tinham, né? Essa conotação mais de terror, né? Eu acho que tudo que for envolver esse lado espiritual. Né? Por exemplo, teve um dia na escola que seria um dia de contação de histórias, mas as histórias todas eram... A personagem principal de todas as histórias era uma bruxa, né? E aí eu fui conversar com a professora que eu não era de acordo, né, com essa linha, né? Mas ela disse, mas é uma bruxinha do bem, né? Então, e aí eu conversei, falei da forma como eu via e que eu não ia permitir que a minha filha fosse. Eles entenderam, né? Não concordaram, mas entenderam. E então, muitas atividades da escola, e a escola evangélica, eram com esse motivo de... não é evangélica, é luterana. Né? Escola... Os luteranos são mais históricos do que os evangélicos são mais... evangélicos, né? Inclusive, a gente colocou por ser uma escola evangélica. Né? Inclusive, o Dia das Mães, a celebração do Dia das Mães, foi uma roda onde as mães todas ganhavam uma vassoura e as mães eram as bruxas. E as filhas ficavam cantando as músicas para as mães, onde as mães eram as bruxinhas ali. Né? E as filhas vestidas também com aquelas roupas de bruxinhas, assim. Então, mas eu tive que participar daquela celebração, senão eu ia ter que sair no meio da festa do Dia das Mães. Imagina como ia ficar minha filha, a mãe saindo no meio da festa do Dia das Mães, né? E imagina como eu me senti mal ali, né? Difícil. Mas aí eu falando com a diretora e colocando a minha opinião, né? Mas eles nunca entendendo, porque eles sempre vendo como isso é tudo imaginação, eles não entendendo a conotação espiritual, por isso que eles acham que nós somos radicais, que a gente não entende essa dimensão da imaginação, né? Que a gente leva tudo para um lado de espiritualizar tudo, né? Eles nos veem como pessoas radicais que não têm essa capacidade de entender, né, que é só uma questão ali didática, que a gente está lidando com crianças, e que isso não tem a ver com a realidade mesmo, de fato. Né? Então é bem complicado, porque a gente é tido como pessoas que não são muito inteligentes, né? Não tem capacidade de entender perfeitamente as coisas. Então, nós somos mal vistos, né? Quando a gente tem essas posturas na escola de querer proteger os nossos filhos, nós somos mal interpretados, né? Mas mesmo assim, a gente que tem entendimento, eu acho que a gente tem que se posicionar, independentemente do que vão achar, né? Pensar, a gente tem que ter essa postura para poder proteger nossos filhos. Amém. Amém. Importante. Isso. Obrigado. A gente tocar. É um assunto diferente de se tocar, porque vocês perceberam que dentro da nossa cultura evangélica há aqueles que apoiam e aqueles que discordam, né? A gente fica numa situação, aí é cada um de acordo com o seu entendimento da palavra. Outro assunto também que eu quero colocar aqui, que eu também acho um pouco complicado e complexo, tá? É em relação aos jogos de azar. Ontem, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, foram liberados jogos de azar, né? Cassinos, bingos, jogo do bicho, corrida de cavalos, enfim. Eu nunca fui em Las Vegas, eu nunca fui num cassino,
né? Eu acho nos filmes aquele ambiente assim, eu acho bonito até ali o ambiente, mas eu confesso para vocês que eu nunca joguei, né? As pessoas jogam loteria. Eu já vi crente na fila da lotérica para fazer jogos que tem lá na loteria, né? Esportivos, Sena, Mega Sena, Ultra Sena, jogando. Você vai pagar uma conta de luz na lotérica, a atendente falar, quer fazer um jogo, né? Quer fazer um joguinho. Aí eu falo, não, obrigado. Né? E eu vejo ali que as pessoas entram ali para jogar, apostam, fazem suas apostas, né? Antigamente, há muitos anos atrás, eu lembro que tinha uma luta de futebol, né? Tinha todo domingo, você marcava qual time queria ganhar, e aí havia um sorteio, né? Aí a minha pergunta é, esses jogos vão deixar de ser jogos de azar? Né? Bingo é um jogo de azar, na opinião de vocês? Né? Eu conheço igrejas que fazem bingo beneficentes, por exemplo, para arrecadar tijolo, cimento, fazer um muro, para fazer uma reforma. O que é jogo de azar, o que não é jogo de azar, o que pode, o que não pode, o que é o certo. Dá para a gente entrar nesse tema aí, já que parece que vai ser aprovado ainda, né? Faltam mais partes ainda. Há uma resistência contra, mas essa vitória de ontem, segundo aqueles que apoiam, acharam muito importante. Já o outro lado fala que, por exemplo, o jogo do bicho financia o tráfico de drogas, enfim. O crente vai poder jogar agora, não é mais pecado, está tudo certo, tudo liberado, tudo ok. O que vocês acham? O problema não é o problema não é só o jogo de azar, né? Não é o mundo, né, do jogo de azar. O problema é o submundo do jogo de azar. Normalmente o jogo de azar envolve lavagem de dinheiro, o envolvimento com lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Olha, é um mundo complicadíssimo. Todos os jogos de azar, o jogo de azar da loteria, a loteria federal, um jogo de azar. Nós estamos falando dos jogos que vão ser liberados, né? Que são os jogos de azar. Os jogos que já existem, é muito difícil, né? Você não sei se isso vicia, não sei quanto viciante é uma loteria. Nem sei se joga. Tem loteria esportiva ainda? Existe ainda? Acabou isso? Porque hoje é Mega Sena e essas coisas. Né? Algo mais complicado sobre o esporte agora, né? Que é eletrônico. E tem gente viciando, sim. Esse é o grande problema. Perdendo pão. O problema do jogo é o vício. Né? Tem gente que perde tudo no jogo. Tem pessoas que... Bingo é uma coisa perigosíssima, não é? Bingo não é coisa inocente, não. Eu digo bingo profissional. Né? O bingo que existe nas casas de jogos, as pessoas perdem fortunas nisso e se viciam, né? As pessoas viciam nessas coisas. É algo, assim, se você pudesse manter longe, acho que é muito melhor, né? Principalmente jogo de azar, né? Esse tipo de jogo que envolve dinheiro, né? É uma forma ilusória de que você vai ganhar dinheiro se divertindo, né? Sem trabalhar. A rigor, o dinheiro tem que ser fruto do trabalho, né? Não pode ser fruto. Essa ideia de que você vai ganhar o dinheiro se divertindo é a isca, né? Para te atrair e tirar o teu dinheiro todo, né? No mundo do jogo. Né? Dinheiro fácil, né? Se ilude também, mesmo o que é legalizado como Mega Sena e tal. Quantas pessoas que eu ouço, a pessoa já começa a sonhar antes, ele está tão iludido, ele fala, eu vou comprar, eu vou obter, e começa a falar e falar e falar. E é engraçado que parece que isso se retroalimenta, sabe? Aí que a pessoa joga mais alto ainda. Fala, não, eu vou entrar naquele bolão, eu vou entrar aqui também, eu vou colocar mais dinheiro. Eu tenho uma estratégia, começa com estratégia também, que é aquela coisa do dinheiro fácil. Então, o tamanho da ilusão
somado com a questão que vicia, isso é muito perigoso, né? Quem não tem domínio próprio é um tiro no pé. Eu diria que, né, principalmente os cristãos. Eu conheço pessoas que perderam grandes valor alto, tá? Não vou dizer aqui para não expor, mas que criou um problema, um trauma grande para a família por causa de valores que foram saindo da conta, porque vai saindo assim, sai 500 agora, 1.000 depois, 2.000 aqui, 50 lá, 100 aqui. Daqui a pouco, quando vai somar isso num período, é um absurdo. Chega a ser um absurdo. Perde tudo. Então, irmão, você que faz a fezinha, a famosa fezinha, né? Essa fezinha fede, viu? Essa fezinha fede, né? Sai dessa fezinha aí, porque essa fezinha, ela é fezinha e fedorenta mesmo, né? É fezinha e fedorenta mesmo, mas muito crente, entendeu? Faz aposta, joga, e promete ainda o dízimo. Vou dar mais do que o dízimo, pastor. Entendeu? Aí chama o pastor pro bolão ainda. Uma vez eu vi alguém me dizer que o David Young Show incentivava, né? Não sei se isso é verdade. Não sei se é real, né? Porque lá ele tinha mais de 1 milhão de pessoas e jogue, mas tem o dízimo, né? A chance dele era maior, então, né? Mas ele estava na 4ª dimensão, né? Eu não sei se é na 4ª dimensão. Não, mas que é um perigo. Assim, é espiritual. Dinheiro até um assunto que a gente pode até depois tratar, porque ou ele é interessante, né? Interessante que algumas questões na Bíblia são resolvidas jogando a sorte, né? Não sei se você... Vamos escolher o 12º. Vamos escolher o 12º. Quem lá? Vamos jogar aqui. Né? Não sei de que maneira eles né? Falam que lançavam a sorte, né? Então, o Urim é que eles lançavam a sorte, né? Aí nós vamos entrar num outro assunto polêmico também, não tão claro, né? Todo mundo quer saber como era essa sorte, o que era o Turim e o Tumim, 2 pedras que acendiam. Não, mas aí é diferente. O Turim e o Tumim é diferente, né? O Tumim Mas algumas decisões eles tomavam dessa forma, né? Lançando sorte. Mas não era dinheiro, né? Não era jogo de dados, não era jogar os dados. Não era no dinheiro. Pau ímpar, não era no pau no ímpar ou lançar os dados, né? A gente não sabe, né? Eu não sei, você sabe, bicho, como era essa sorte? Bispo Robson aí que pode responder para nós. Então, o Paulo Renato, que é o nosso teólogo, né? É que a pergunta que você quer colocar? Como era? Não era no pau ímpar, nem era no jogo de dados, né? Não era jogando os dados. Como eram essas sortes? Né? Alguém sabe? Você assistiu aquela série da Record, que eles foram escolher o rei e pegavam um arco e flecha e jogavam a flecha para cima? E aonde caía a flecha, da forma como caía a flecha, enfim, eles escolhiam. É mais ou menos essa ideia, tá? Tinha uma metodologia que eles estabeleciam e falavam, se Deus estiver com essa tribo, vai cair dessa maneira, ou vai acontecer dessa forma, e, enfim, faziam. É um negócio diferente, né? O que caracteriza o jogo de azar é você depender do acaso. Não, né? Por exemplo, a sinuca não é um jogo de azar, porque depende da habilidade, né? É um jogo de habilidade. O futebol não é um jogo de azar. Agora, você apostar no resultado já é talvez um pouco de jogo de azar, né? O que caracteriza um jogo de azar é você depender do acaso. O bingo é um jogo de azar clássico, né? Porque depende totalmente do acaso. Não depende de nenhuma habilidade assim, de você, né? E a outra coisa é você tirar o dinheiro de alguém, né?
Acho que esse que é o problema. O pôquer, por exemplo, você vai tirar o dinheiro do outro. Só porque é muito esquisito, né? Ó, contagem regressiva para o final do programa. Continuamos ao vivo no YouTube. Vamos encerrar no nosso canal no YouTube. Gente, um grande abraço, pessoal da rádio. Voltamos amanhã, se o senhor permitir. Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você. Amados ouvintes, colegas do YouTube, eu não estou acompanhando o nosso canal aqui no YouTube, não deu tempo, mas eu não sei. A Mary diz assim: as crianças não têm discernimento sobre festa junina, para elas é apenas uma festa com os amiguinhos, né? Acho que está aqui também participar a Sinara, oi Sinara, a Barbearia Dom Rafael, Ana Gonçalves, a Lisiane aqui da nossa igreja, bom dia Lisiane, o Omar Nasser, a Mary, né, que falou que as crianças não têm essa compreensão, né? E aí ela diz, quando elas crescerem e tiverem maturidade, os pais vão ensinando sobre festas e santos, né? Já a Andréa, o Adrian MB diz, todo engano é bonito, né? Que é um aspecto de engano. A Elis, oi Elis, aqui da nossa igreja, diz, as escolas estão começando agora a promover o Halloween. Para mim, essa festa também não deve ser permitida aos pequenos, né? Agora, já sobre os jogos, a Ana Clara fala, sim, tem aplicativos de aposta para jogos esportivos. Um muito comum é o Cartola. A Elis fala, o vício é terrível. Meu avô, há uns 40 anos, quase perdeu o sítio da família no carteado. O carteado realmente é uma coisa terrível, né? A Ana Clara fala, chega a ser antibíblico ganhar dinheiro sem esforço, pois a Bíblia fala muito sobre nos esforçarmos para recebermos uma recompensa, como é tão abordado em Provérbios e Eclesiastes. E a Márcia diz, para Saul lançaram a sorte, olha o que deu. Viu aí? É o que eu falei, mas estava na série. Lançaram a sorte. Não foi só sorte, Deus já tinha escolhido Saul. Escolheram Saul assim com flechas lançadas. Eu coloquei aqui a tela da misericórdia, só para... Ó, aqui é a tela da mulher adúltera, ó. Tá dando para ver? Tá. Tá dando para ver ali? Ali o dedo ali, escrevendo na areia. Dá para levar lá perto. Foi um ato de misericórdia muito grande, né? Olha aí. Realmente. Que programa diferente. Que legal, viu? Que legal, viu? Lindo. Ô, bicho, tem que fazer uma exposição assim rapidamente. Tira umas fotos aí. E aí eu vou pedir para o Denis na abertura, né? Colocar, em vez da nossa taça de café ali marrom, ele botar uns quadros, entendeu? Junto com a música. Eu vou pedir para ele editar essa abertura nossa aí, vai ficar mais bonita, eu acho. Né? Entendeu? O que vocês acham? Eu acho mais bonito os quadros do que o cafezinho ali, né? Coloca o café e os quadros. Os quadros, entendeu? Depois você podia pintar a gente, né? Fazer um quadro com a gente tomando café e o maná, né? Isso aí, vamos unir a arte com o café. Isso. Tá bom, gente. Obrigado pela participação de todos, apesar de não estar acompanhando no YouTube. Divulgue o nosso canal. Olha que programa saudável foi hoje, né? Que é interessante muitos pais ouvirem, para tirarem suas opiniões, suas conclusões, passem esse programa para os seus amigos ouvirem. É uma forma de evangelizar aquele que ainda não é cristão. O nosso programa é um programa muito bom para você colocar uma pessoa, olha a sua opinião deles em relação a esse assunto, o que você acha. Você pode usar o nosso programa como forma de evangelismo. O que você acha dessa opinião? Aí ele vai acabar ouvindo a nossa opinião, vai se aproximar do evangelho. Então, divulguem também para os que ainda não são evangélicos, porque muitos que não são, uma vez um médico, né,
O médico, ele vai para Gravataí, ele sai de Porto Alegre para Gravataí, e ele me disse, olha, eu sou católico e eu gosto muito de ouvir o programa de vocês. Né? Então, é bem interessante. Muitas pessoas já acabam ouvindo, se identificando e gostando do programa, pela forma que nós trabalhamos, conduzimos, né, nossas opiniões. É bem interessante, sim. Entendeu? Bem interessante. Né? Eu acho que é uma forma diferente de evangelizar. Divulga. Um grande abraço aí para todos vocês. Até amanhã. Amanhã a bola está com o Robson, né, Robson? Sim, amanhã eu vou colocar a pauta direitinho, mas a gente conversa. Daqui a pouco eu mando a pauta. Para os alemães, auf Wiedersehen. Grande abraço. Um abraço. Um abraço a todos. Fecha aí, Denis.